Ok, bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas. Só para... Eu estou aqui na frente, para aqueles para poder identificar. Ao longo dessa palestra, às vezes eu vou ficar por volta de 20 segundos em silêncio. Eu tenho algumas notas aqui no meu celular para poder me orientar em relação a como eu não consigo ver os próprios slides ali que eu fiz. Então, eu não estou mexendo no WhatsApp, eu realmente estou lendo aqui as minhas notas. Vocês podem acreditar. Segura um celular nas mãos. Ou não, tudo bem. Mas, então, aqui a nossa palestra hoje vai ser como criar um processo para acessibilidade. Eu já vou entrar em mais detalhes sobre o que isso significa. Você pode passar, por favor? Aqui uma agenda rapidinha sobre o que a gente vai falar hoje. Eu quero falar sobre 3 coisas principais, que é como a gente vai criar um processo, como que a gente define os papéis das pessoas que estão participando desse processo e como que a gente garante a continuidade desse processo. Pode passar. Aqui, qual que é, eu acho que é a audiência? Eu tentei fazer algo um pouco mais amplo. Normalmente, eu gosto de fazer algumas palestras. Como eu sou engenheiro de software, eu sempre gosto de ficar falando de código, né? Código, código, código. Mas eu resolvi que uma das coisas que eu percebi que tinha mais impacto nas pessoas é como que a gente consegue criar uma mudança na cultura de grupos de pessoas que estão trabalhando juntas. Nesse caso, então, a ideia aqui é a gente poder discutir com pessoas, seja um grupo pequeno ou grande, que está desenvolvendo algum tipo de produto para a gente poder ter uma melhoria na acessibilidade. Lucas, com licença, vou deslocar você um pouco. Vamos lá. Pode passar? Ok. Uma das coisas que sempre acontece, vocês já viram aqui na nossa palestra anterior, vamos supor que as pessoas estão convencidas com 5 argumentos que foram nos apresentados antes. As pessoas também têm uma ideia geral de como implementar as coisas através das diretrizes que também foram já comentadas com a gente aqui hoje. Mas a gente chega num problema onde, normalmente, quando as pessoas começam a pensar em acessibilidade, em implementar esse tipo de coisa nos seus produtos, aplicativos ou na sua própria comunicação, vem muito tarde no desenvolvimento. Normalmente, o produto já está pronto, as pessoas falam assim, agora a gente precisa colocar acessibilidade, e sempre isso é custoso, né? Nesse momento, é sempre fácil fazer aquela analogia com as questões arquitetônicas. É muito mais fácil você já pensar nas rampas e no piso tátil no começo do que no final, né? Isso também se aplica para o digital. Então, isso sempre você cria um custo adicional quando você começa a pensar em acessibilidade no final, porque, na verdade, o que acontece é, quando as pessoas veem que vai ter um custo maior de implementar esse tipo de coisa no final, elas acabam simplesmente deixando para lá, e esse deixando para lá só continua, 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 e vira uma bola de neve. Pode passar. Então, o objetivo aqui hoje é a gente definir um processo que principalmente possa ser feito não por uma pessoa, mas por um grupo, onde cada uma pessoa tem uma visão bem clara de qual que é o seu próprio papel, de como que a gente vai conseguir implementar a acessibilidade desde o começo, não começando no final, mas sim desde o começo. Um dos problemas que eu acredito que a gente tem quando a gente fala de acessibilidade é que ele é um termo muito carregado. Quando eu falo acessibilidade, pode ter alguém aqui na plateia pensando, é a rampa que eu tenho para acessar em casa, o outro está pensando, é a acessibilidade que eu tenho no celular, o outro está pensando, assim, uma série de diferentes fatores. Então, algo que eu percebo sempre que a gente está falando de acessibilidade, é muito bom a gente deixar claro do que a gente está falando e qual que é o papel de cada um nisso. Pode passar. Bom, essa foto idiota aqui que eu coloquei no meu próprio slide foi algo que aconteceu no começo do ano e não tem nada a ver com acessibilidade digital. Mas por que eu coloquei essa foto? Porque foi um momento onde eu comecei a pensar na questão de um processo. O que estava acontecendo aqui? Eu tenho o antes e o depois de quando eu estava tentando montar um móvel na minha casa. Bom, espero que tenha, né? Porque eu só pedi para colocarem a foto ali. Só confiei. Mas, qual que é a ideia aqui? Essa loja, eles entregavam os móveis em caixas, e a gente abriu a caixa, no caso, eu estou dividindo apartamento com um colega, e a gente tinha que começar a montar os móveis. A princípio, por algum motivo, eu assumi que as instruções para montar o móvel viriam em texto, eu simplesmente ia dar um jeito, mas todas as instruções para montar os móveis, elas eram imagens, e então não tinha exatamente como eu poder participar.
Nesse momento, eu falei para ele, cara, a gente precisa de um processo para como que eu vou te ajudar, porque não tem como você montar tudo isso junto, porque a gente tinha muitas coisas, esse era só um deles. Então, a gente começou a inventar um processo onde cada um era responsável por uma coisa, mas o principal era, ele estava tentando ao tempo todo traduzir as imagens que estavam das informações lá em um formato acessível. Eu só queria apontar agora que o resto dessa palestra eu sempre vou tentar referenciar o que a gente estava tentando falar e trazer com a ideia do processo. Porque, embora esse daqui seja um exemplo bobo e um exemplo bem simples, e nem se compara, na verdade, quando a gente está desenvolvendo um produto ou desenvolvendo uma estratégia de comunicação, ou a gente está tendo um time muito maior, naquele caso ali eram apenas 2 pessoas, eu acho que ele tem algumas analogias interessantes que vai ficar um pouco mais claro. Pode passar. Ok. Como parte do processo, eu acho que é interessante também a gente começar a quebrar nas várias coisas que são possíveis. A primeira são as skills de acessibilidade. Vocês lembrarem da palestra do Reinaldo, uma das coisas que ele falou é o desconhecimento técnico, e isso é verdade. Então, quando a gente identifica que a gente precisa de um processo de acessibilidade, a gente pensa assim, quais são as habilidades que eu preciso? No caso, se eu estou criando um aplicativo para, sei lá, iOS ou Android, é claro que alguém vai ter que conseguir pesquisar e entender esse tipo de tecnologia. Então, quem é a pessoa responsável por isso? Já é diferente do fato de quando você está entrando, por exemplo, na web, quem que vai entender agora ali das diretrizes do WCAG 2.0 para poder deixar aquela página acessível. Eu citei ali também ali os Accessibility Standards, né? Por standards eu quero dizer padrões, e onde, só também referenciando ali na fala do Reinaldo, ali são, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o IMAG, que é as diretrizes de acessibilidade do governo brasileiro, e a gente também tem o WCAG 2.0 ou 2.1, que é uma coisa um pouco mais global, que também define. Quando a gente pensa, por exemplo, voltando um pouco ali na questão do móvel, o que seria, onde que essas diretrizes de acessibilidade poderiam ter sido aplicadas naquele processo? No momento que você teve as imagens que descrevem como você monta aquele móvel, as diretrizes, em algum momento, não existem diretrizes de como montar imóveis acessíveis, é claro. Mas se elas existissem, em algum momento, elas diriam alguma coisa do tipo: os móveis precisam ter instruções claras para que pessoas que não enxergam também possam receber essa informação de outro tipo de outra forma. E esse tipo de instrução, esse tipo de descrição, existe precisamente dentro do WCAG, que, no caso, vamos voltar de novo ali à fala, por exemplo, vocês lembram da imagem, quando ele mostrou o exemplo do texto alternativo da imagem? Isso, acho que se aplica aqui nesse caso. Pode passar. Esse foi o slide que eu acabei de falar, só que eu esqueci de falar, pode passar. Então, você pode passar de novo, por favor. Aqui, também acredito que, como parte do processo, é interessante os times que estão desenvolvendo qualquer tipo de coisa ter uma biblioteca de referências. Vamos supor que alguém está tentando desenvolver algum aplicativo, e nesse aplicativo você vai ter, sei lá, um campo para você poder selecionar uma data, algum tipo de botão. É interessante, ao invés de você ficar tentando reinventar a roda, você ter uma biblioteca de referências de lugares onde você sabe que esse tipo de coisa já funciona. Essa ideia dessa biblioteca de referências vem por exemplo, a BBC, que é um canal britânico e também um website, eles têm os próprios padrões internos de acessibilidade, que é para poder se adequar às necessidades deles, e eles têm uma biblioteca de referências que os próprios desenvolvedores podem utilizar. E aí esses desenvolvedores falam assim, eu preciso criar um botão. Como é que eu sei que um botão é acessível? Então, como parte do processo anterior, a gente tinha ali as skills de acessibilidade, a gente também tem uma biblioteca. Por quê? Porque se uma pessoa tem uma skill, ela consegue deixar que as habilidades dessa pessoa, ela pode ser compartilhada. Também é muito importante como parte do processo, e isso é durante e no final, são os testes, que é para a gente poder garantir
que aquilo está sendo feito. Não adianta nada a gente desenvolver alguma coisa e a gente acreditar que essa coisa está sendo acessível se a gente não testar e se a gente também não envolver pessoas com deficiência. Voltando no exemplo do móvel, a gente sabia que as coisas estavam funcionando porque o próprio cara que estava montando o móvel também tinha uma deficiência, no caso eu. Então, quando o meu amigo falava alguma coisa tipo, eu quero que você gire essa madeira e encaixe naquele parafuso, eu falava assim, não, cara, essa instrução que você está me passando não está clara o suficiente, porque você não me disse para que lado que eu tenho que girar. Então, é algo muito simples, mas que às vezes quando a gente está desenvolvendo, a gente não entende a necessidade do outro. Então, quando a gente envolve as pessoas com deficiência no processo de teste, a gente consegue perceber e captar muitas coisas que às vezes a gente deixa passar. Outro detalhe aqui em relação aos testes que eu acho importante é os casos de uso. Quando a gente define como um produto tem que ser utilizado, a gente normalmente faz os casos de uso para poder fazer o teste de qualidade. Durante esse teste de qualidade, também a gente consegue envolver as pessoas com deficiência para saber se elas conseguem utilizar, porque sempre que a gente pensa no caso de uso, normalmente a gente sempre nós usamos nós mesmos como um exemplo. E é nesse caso também que eu acho que a gente consegue trazer as pessoas com deficiência para poder melhorar essa utilização do produto. Pode passar, por favor. Mudança de slide. Quando a gente tem, aqui, passando para o segundo item da nossa agenda, existe uma cultura entre vários times de acessibilidade que a gente vai ter uma pessoa. Eu sou... a gente sempre tem um termo que o pessoal gosta de usar, que é o Accessibility Champion, né? Eu sou o campeão de acessibilidade do meu time. E esse tipo de abordagem não funciona, porque quando a gente pensa isso, existe apenas uma pessoa responsável pela acessibilidade, todo o resto não precisa sequer pensar nisso, então aquela pessoa sempre vai resolver todos os problemas. Todos os lugares que eu já interagi ou já conversei que abordam esse tipo de estratégia, esse tipo de coisa não funciona, porque não escala. Ou seja, essa pessoa tem uma quantidade limitada de trabalho que ela consegue fazer. Acessibilidade a gente só consegue implementar de verdade quando a gente consegue fazer isso ser compartilhado pelo time inteiro. Então, é uma questão de cultura. É uma questão também de ser algo meio top-down. Se a gerência de algum time, principalmente de desenvolvimento ou de algum de software, né, não está apoiando, as pessoas que são mais júniores em algum time também não vão se sentir motivadas para poder resolver esse tipo de coisa. Então, quando você tem o apoio vindo de cima, e eu acho que é um ponto importante sempre bater de novo, esse tipo de coisa precisa vir de cima. Falar assim, olha, a acessibilidade é um requerimento aqui, a gente precisa implementar isso. Mudança de slide. O W3C, ele já reconheceu que a acessibilidade também precisa ser compartilhada, não pode ser apenas uma pessoa. Também referenciando aqui a palestra anterior, quando a gente fala de acessibilidade em desenvolvimento ou em produto, normalmente as pessoas pensam que isso está sempre associado com desenvolvedores. E isso não é verdade. Quando a gente consegue quebrar a acessibilidade entre essas partes desse processo que eu estou descrevendo aqui hoje, a gente consegue encontrar pessoas que vão ficar sendo responsáveis por cada parte desse processo. Então, lembra, por exemplo, os casos de uso. A gente pode pedir para um Project Manager cuidar disso. Para as skills de acessibilidade, garantir que as diretrizes estão sendo cumpridas. A gente pode pedir para o desenvolvedor. A gente pode pedir, por exemplo, para as gerências. Criar e dizer, isso aqui é um requerimento, a gente quer que a acessibilidade seja implementada. Então, isso já foi previsto pelo W3C, e a gente tem, hoje em dia, um documento que descreve, ele descreve as diretrizes do WCAG 2.1, e ele tenta quebrar essas diretrizes e fala assim, uma pessoa que siga, por exemplo, o papel de desenvolvedor nesse time, quais dessas diretrizes essa pessoa deveria prestar atenção? Mudança de slide. É importante também, finalmente, que esse processo se mantenha.
No começo a gente falou que normalmente as pessoas elas começam a implementar a acessibilidade no final e que isso dificulta. Mas uma vez que a gente passa essa barreira, como é que a gente tem certeza que a acessibilidade continua uma vez que a gente está com esse processo rolando? Eu acho que a nossa maior aliada aqui são as diretrizes de acessibilidade, e a gente tem a certeza que elas estão sendo seguidas, porque elas englobam anos de experiência de muita gente testando e estudando esse tipo de assunto. Então, a gente ressalta e a gente insiste sempre em falar sobre as diretrizes de acessibilidade, mas é porque elas são realmente muito importantes e são coisas que elas foram validadas. Não é simplesmente alguém tirou isso da cabeça. Não, existe uma validação, existe uma discussão enorme. Então, eu acho que vale muito a pena a gente reaproveitar desse tipo de experiência e conteúdo. Por fim, os testes que foram mencionados brevemente antes, eles precisam ser levados a sério, durante e no final. O durante é importante porque é muito fácil as pessoas começarem a empurrar a acessibilidade para o final do processo de desenvolvimento, e isso, como a gente já estabeleceu aqui antes, realmente não funciona. Pode passar, por favor. Bom, essa foi a minha apresentação por hoje. Eu resolvi... Lucas a minha palestra de hoje, com que eu dois falei para L's, vocês, eu estou interessado em trazer uma mudança na @gmail.com, cultura dos times no de Instagram, desenvolvimento. Se for para vocês levarem alguma coisa hoje para Twitter, casa, não Lucas acredite que a Radaeli. acessibilidade tem que ser uma coisa que só você desenvolve no seu time, seja ele de grande ou pequeno, um desenvolvedor, comunicação. Você tem que pensar qual que você pode fazer a sua parte, mas você tem que também mostrar para as outras pessoas qual que é a parte delas também. Muito obrigado.